Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação, e és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação, e és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Deus Santo, nós adoramos o Senhor, bendizemos o Teu nome. Ó Pai, pedimos que nesse momento o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra. Que ela venha encher o nosso coração de esperança, de alegria, ó Pai, por sabermos que pertencemos ao Senhor e temos uma eternidade para passar diante do Senhor, adorando e bendizendo o Teu nome. Edifica o nosso coração com a Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Este é um tempo especial de meditação na palavra de Deus, onde Deus quer falar ao seu coração, abençoar a sua vida. A palavra que nós temos para esse momento é em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Queremos falar sobre salvação, no passado, no presente e no futuro. É um assunto muito importante da teologia, da soteriologia, onde nós aprendemos a respeito da graça salvadora de Deus. Quando nós encontramos em toda a Bíblia esse Deus que busca o homem perdido, o pecador errante, aquele que está sem rumo, sem direção, sem esperança, esse Deus que nos acha como ovelha perdida da casa de Israel, esse Deus que nos ensina que Ele nos ama até as últimas consequências, indo até a cruz por nós. Portanto,
nesta passagem que nós acabamos de ler, nós encontramos a verdade de que nós somos chamados para andar com Deus, para ser povo dele, para proclamar a glória dele, viver para o louvor do nosso Deus. Nós temos que apresentar a doutrina da salvação para as pessoas, mostrando os fundamentos bíblicos, teológicos, do grande amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem uma importância que reside no que fazemos, como nós agimos depois de encontrar a graça salvadora de Deus, como viver vida cristã. E o apóstolo Pedro, então, vai nos ensinar que nós vamos viver proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos trouxe a vida de Deus para a nossa vida. Muitos de nós temos uma vida natural. Quando nós nascemos, nós temos o sopro da vida, mas depois nós temos a vida produzida pelo Espírito Santo nos nossos corações, para aqueles que estavam mortos para Deus. E em Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar um ensinamento muito importante, que entre a ressurreição e a ascensão de Cristo, não somos chamados, e a igreja não é chamada a pregar o Evangelho, que o próprio Senhor Jesus havia mandado no seu ide, e pregai o Evangelho a toda criatura, mas nesse momento a igreja é chamada para esperar pela descida do Espírito Santo no Pentecoste, e depois dessa descida do Espírito Santo do Pentecoste, a igreja então iria pregar, anunciar as boas novas da salvação, porque nós não podemos ter êxito, ter sucesso no nosso trabalho de pregadores do Evangelho, se não for no poder do Espírito Santo. Porque quando o homem fala para o homem, há silêncio. A palavra só é ouvida quando o Espírito Santo de Deus aplica esta palavra de Deus transformadora no coração dos ouvintes. Portanto, somos convocados a viver uma vida no sobrenatural agora, pela fé que nós temos, para viver pela fé e levar vidas e corações a crer. Como diz o hino, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Nós colocamos a nossa fé no Cristo vivo, Salvador. Isso é muito importante. Os cristãos devem demonstrar o caráter de Deus, sua existência, seu ser divino, seus atributos que são justiça, soberania, misericórdia, fidelidade, paciência, ternura. Demonstrar a ternura de Deus em ser longânimo para conosco, em não querer que ninguém pereça, mas que alcance a vida eterna, pela fé, crendo em Jesus Cristo, para ter o presente da vida eterna. O homem pecador está morto nos seus delitos e pecados, mas o Cristo vivo, através do poder do Espírito Santo, vem para vivificar,
para dar vida sobre vida, para chamar o pecador para Deus, para voltar para Deus, para andar com Deus. E foi isto que Jesus Cristo veio fazer, quando Ele veio levar sobre si os nossos pecados e trazer justiça para nós. Nenhum de nós, se morrêssemos na cruz, poderíamos justificar a humanidade perdida. Somente o Cristo, que não pecou, que era santo, justo, poderia ser o justificador, trazer a justiça de Deus para as nossas vidas. A culpa foi retirada do cristão e para sempre no passado, quando Cristo sem pecado morre na cruz e leva no madeiro todos os nossos pecados. Foi na cruz no passado que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi naquela cruz que Ele morreu por mim e por você. Foi naquela cruz que Ele morreu no passado por toda a humanidade. Foi naquela cruz que Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olhando para o passado, para aquela cruz, nós vemos o grande amor de Deus, a misericórdia salvadora de Deus para as nossas vidas. No presente, nós somos convidados a viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, nos separando da carne, do mundo, do diabo, para viver para Deus. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha entre nós. Deus quer para Ele um povo santo, que viva na sua presença, obediente à sua palavra e rejeitando o pecado, não tendo prazer no pecado, mas tendo prazer numa vida de santidade. Então, no nosso relacionamento hoje com o nosso Senhor, o que Ele pede de nós é uma vida de santidade. E na santificação há alguns graus que nós precisamos conhecê-los para a nossa vida de pessoas que querem viver na presença do Senhor. Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 até o versículo de número 30, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados para viver segundo os propósitos de Deus. E um dos propósitos de Deus na nossa vida é vida de santidade. E o apóstolo continua dizendo no versículo 29 de Romanos 8: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele nos amou antes de que nós pudéssemos amar a Deus. E Ele nos chamou segundo o seu propósito, para que nós pudéssemos estar como primogênito entre muitos irmãos. Nós agora somos chamados, adotados na família de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E assim como Ele viveu em santidade, o nosso alvo também é viver em santidade.
porque nós somos os primogênitos, nós somos de Deus, gerados agora pelo Espírito Santo para sermos irmãos de Jesus. E diz mais a palavra de Deus: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, na santificação nós temos alguns graus. O primeiro grau que nós conhecemos é que nós somos predestinados por Deus para sermos filhos de Deus. E nós somos, num segundo momento, se nós somos predestinados, nós somos chamados para a salvação em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E aos que chamou, a esses também justificou. O outro grau que nós temos é o grau da justificação. Nós não somos justificados diante de Deus e nem podemos chegar diante do Pai, a não ser pelos méritos de Cristo, que comprou com seu sangue na cruz a nossa justificação. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós agora, pela fé, somos justificados e somos glorificados. Vivendo nesta terra, nós já temos a promessa da glória eterna. Esse é o processo da nossa salvação. Esta é a nossa verdade a respeito da soteriologia, da salvação em Cristo Jesus. No futuro, a glorificação. Quando Cristo retornar, haverá a ressurreição do corpo e a eternidade. Na salvação, a passado, a presente e a futuro. A justificação é um ato realizado uma vez por todas. Cristo morreu uma vez por todas. Nós não precisamos mais que Cristo morra por nós, não precisamos mais fazer penitências, não precisamos mais oferecer sangue de cordeiro, sangue de bode, sangue de rola para a purificação dos nossos pecados, porque Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ele se deu por nós no passado. A santificação é continuada desde a nossa aceitação de Cristo até o dia da nossa morte. Nós vamos subindo como se estivesse subindo uma escada. Nós vamos descobrindo cada dia do nosso viver que nós precisamos viver em santidade, crescer na graça de Deus, aprender mais da palavra de Deus, nos dedicar mais à oração, nos dedicar mais aos trabalhos da igreja de Deus, que é a igreja onde nós nos reunimos para comunhão uns com os outros, para comunhão com o Senhor da igreja, que é Cristo. E então nós podemos experimentar esse crescimento, essa santidade. Agora, já desfruto pela fé do lugar que Deus sempre quis que eu estivesse, em comunhão com esse Deus pessoal, que de maneira pessoal conhece as minhas necessidades, que de maneira amorosa cuida de cada um de nós, que de maneira amorosa nos sustenta com a sua graça perdoadora, saradora, salvadora, e depois faz o favor de nos receber na glória. Por isso quero lembrar a todos nós neste momento sobre, primeiro, o Deus Pai torna-se Pai de todos nós,
porque nós somos adotados na família de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, nos diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós somos adotados, temos um Pai, que é Deus. Em segundo lugar, sou imediatamente unido a Cristo. Esta é uma união mística, onde nós somos irmãos de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que estamos em Cristo. Nós estamos unidos em Cristo, vivendo esta realidade da presença de Cristo em nossas vidas. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. No versículo de número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Ele nos abençoa em Cristo, Ele está presente entre nós, os fiéis em Cristo. E no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então nós temos esta união mística. Isso é extremamente importante para as nossas vidas. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, ele vai trazer para nós uma palavra muito importante. Romanos capítulo 7, ele vai dizer no versículo 4 de Romanos 7, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Então, nós agora estamos nesta relação de sermos de Deus, quando nós estamos agora mortos para a lei, porque agora nós vivemos pela graça de Cristo. E nós agora estamos vivendo e frutificando para Deus. Frutificando para Deus porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, unidos a Cristo. Cristo é o esposo da igreja. E nós, sua igreja, somos considerados esposa. Então há esse casamento, há essa ligação, e nós então experimentamos esta realidade de Cristo vivendo em nós, através do poder do Espírito Santo. Quando nós lemos o Evangelho em João capítulo 15, nós vamos aprender que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Estamos em comunhão com o Cristo ressurreto, o Cristo que ascendeu aos céus e que está glorificado, mas o Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. E todos nós conhecemos de uma maneira soberba, de uma maneira prática, de uma maneira real, o significado de um ramo que está fora do tronco, ele cortado, decepado,
ele murcha, ele seca, ele não produz. Mas o ramo que está ligado à videira, e a videira é Cristo, nós ligados a Cristo, nós vamos frutificar para Deus, produzir o fruto do Espírito, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Nós, como salvos em Cristo, nós vamos viver para frutificar para Deus. E também nós somos habitados imediatamente pelo Espírito Santo. Nós cremos como pastores da Reforma, protestantes que somos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós cremos que o Espírito Santo nos batiza no momento da nossa conversão. Não é uma segunda bênção. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for por obra do Espírito Santo. Então, nós somos imediatamente, na nossa conversão, batizados pelo Espírito Santo, nos tornamos moradas do Espírito Santo. Ele vem ficar no nosso coração, nós somos templo do Espírito Santo. E João capítulo 14, no versículo 16, Jesus, quando faz a promessa da vinda do Espírito Santo, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele veio para estar presente na vida de todo crente, de todo aquele que recebe pela fé a salvação em Cristo, que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor. Imediatamente ele é habitado pelo Espírito Santo. E Jesus diz no versículo 18 do capítulo 14 de João: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então é muito importante nós pensarmos e entendermos desta presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. No próprio Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 39, diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Espírito aqui está escrito com letra maiúscula, você pode ver na sua Bíblia aí, na sua casa, você pode conferir, referência ao Espírito Santo, que haveria de vir e habitar no coração de cada crente, de cada um que crer em mim. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas rios de água viva, porque o poder do Espírito Santo agindo em nós, nos torna homens e mulheres que frutificam para Deus, que faz a vontade de Deus e não a nossa vontade, que vive para Deus e não vive para esse mundo, que vive para Deus e não vive para o pecado, que não quer pecar, mas que quer viver em santidade. Então o Espírito Santo não fora dado ainda
porque Cristo não havia sido glorificado, mas o primeiro ato que Jesus fez quando sentou à destra do Pai foi mandar o Espírito Santo para estar presente na vida da igreja, como os apóstolos foram batizados, isto é, receberam o Espírito Santo. E a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo, e todos aqueles que se convertem porque receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio fazer morada nas suas vidas, por isso nós somos salvos. Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, vai dizer o seguinte: mas ouvindo eles, vamos para Romano, perdoa um pouquinho aí, que Romanos, no capítulo 8, versículo de número 9, vai dizer o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se uma pessoa se diz cristã, sem ter o Espírito Santo, é um mentiroso, não é de Cristo, porque a palavra de Deus diz claramente: se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é, o Espírito Santo, esse tal não é dele. E quando nós lemos em Coríntios, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele vai nos ensinar a respeito desta verdade, quando ele, 1 Coríntios 3, versículo 16, ele diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos santuários de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, precisamos saber isso, senão nós estamos brincando, e estamos às vezes enganados. A base da nossa salvação é a obra consumada por Jesus na cruz. A fé é o instrumento, a fé é a mão vazia, pelo qual aceitamos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar. A segurança da nossa salvação é bíblica. A Bíblia ensina claramente que o cristão tem direito de saber que é salvo. O cristão sabe que é cristão. Você que é cidadão de Ibatiba, você sabe que você nasceu em Ibatiba. Você que é cidadão capixaba, você sabe que é capixaba. Você que é cristão, você sabe que é cristão. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Isso nos coloca na família de Deus. Nós pedimos a Deus para escrever o nosso nome no livro da vida, e nós temos paz interior, e nós temos prazer nas coisas de Deus. Por isso nós podemos dizer e saber que nós somos salvos, porque o Espírito Santo testifica, e nós temos paz, e nós somos cidadãos dos céus, porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. A segurança advém de crermos nas promessas de Deus.
O mesmo se dá com a santificação. Nós sabemos que nós precisamos viver em santidade e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque grita uma voz dentro de nós, que nós, como salvos em Cristo, precisamos viver em santidade. A santificação é momento a momento, e nós queremos viver momento a momento em santidade, momento a momento agradando a Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu e você precisamos cada dia desta esperança que nos enche de gozo, que nos enche de alegria de sermos irmãos de Jesus, adotados na família do Pai. Imediatamente nós nos sentimos irmãos de Jesus, imediatamente nós sentimos que o Espírito Santo veio morar em nós, habitar em nós, e aí nós nos tornamos cheios da paz de Deus, porque o príncipe da paz está presente nas nossas vidas, e nós cremos, e nós temos essa certeza, e nós não estamos mais cocheando entre dois senhores, se nós vamos seguir a Cristo ou se nós vamos seguir a Satanás, se nós somos do reino de Deus ou se nós somos do mundo. Esse Espírito testifica conosco, e nós então nos tornamos ricos de esperança, não porque nós somos os tais, mas ricos de esperança por causa do poder do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, que testifica com o nosso espírito, com a nossa alma, de que nós somos de Deus, cidadãos dos céus. Então, essa salvação comprada por Cristo no passado na cruz, que na nossa existência, no nosso presente, chegou até nós pela sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça salvadora no presente veio até nós, e no futuro nós vamos receber de Jesus aquela palavra bendita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino que Ele veio e implantou nessa terra, agora Ele vai reinar soberanamente sobre nós, eternamente sobre nós, no novo céu e na nova terra, onde Ele e toda a igreja, reunida de todos os cantos da terra, junto com os anjos, celebraremos, adoraremos o Cordeiro para sempre e para sempre. Eu quero te perguntar, você quer fazer parte desta igreja de Deus? Você quer receber a salvação que Ele comprou com preço de sangue, morrendo por você, pela sua família, por todos os que te são caros? Você quer Cristo? Você quer experimentar esse gozo, esta esperança, esta alegria, essa paz?
Só Jesus pode te dar esse presente. É só você chegar com fé e com mãos vazias, porque nós não temos nada para oferecer, e dizer: eu recebo. Não é assim que acontece quando nós recebemos um presente? Nós às vezes até ficamos assustados, que alguém chega e fala assim: eu trouxe um presente para você. Mas você diz: mas como? Eu nunca te dei nada. Não, mas eu trouxe um presente para você. Deus trouxe um presente para você, a vida eterna. E Ele quer te dar esse presente. Ele já fez tudo. Ele já providenciou tudo. É só você estender a mão e receber. Como você estende a mão e recebe um presente, às vezes até uma surpresa. Você não sabia que iria ser presenteado. Nesta oportunidade eu estou te falando do presente que Deus, em Cristo Jesus, pelo pecado apagou
eu for. Minha vida te entreguei, usa-me como quiser. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo